eu com a minha blusinha de Stitch, até porque a partir de hoje eu vou estar na skin de Lilo e Stitch, porque está vindo aí a live action, gente. Que perfeição, tô muito ansiosa para esse filme, mas bora pro vídeo, porque, né, vamos falar de lançamento do mês de abril. Hello pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e hoje vamos falar sobre os lançamentos que estão aí previstos para começar o mês já sabendo de todas as novidades, de todas as pré-vendas e nesse caso alguns que já foram lançados aí no início de abril. Então bora para os lançamentos incríveis. E vamos falar do primeiro lançamento desse mês de abril, que já foi lançado aí no dia 3 de abril, que é Lance Livre. A sua sinopse é a seguinte: 8 anos depois da formatura, Annie Redford não está nada satisfeita em voltar para reassumir seu cargo no time de basquete da faculdade. Gente, que nome difícil de pronunciar! Erin Tiger, pelo menos ela ama o basquete. O problema é que seu colega de época, Ben Callan, continua na equipe e ele chega a ser irritante de tão bacana e tão lindo que é. No passado, a história entre eles não terminou bem e agora ele não vai facilitar as coisas porque até hoje não superou o fato de Annie ter ido embora, abandonando o time no último ano da faculdade. Então eu acredito aqui que esse livro vai ser aquele romancezinho com intriguinhas e, é claro, provavelmente aquele romance clichê que todo mundo adora quando lê esse tipo de romance. E ainda mais é um romance onde nós vamos ter dois jogadores de basquete. Eu não li livros que tenha, né, romance entre dois jogadores de basquete, então acredito que esse vai ser o primeiro tipo de livro que envolve aí romance entre jogadores de basquete que vai estar na minha listinha de leitura com toda certeza. Então, assim, o livro já foi lançado, ele já está disponível na Amazon e, assim, o link vai estar aqui na descrição, tá, gente? Bom, tentar colocar, porque muitas vezes eu acabo não colocando, mas é sobre isso, vocês ficam sabendo que já está disponível na Amazon. E já um outro lançamento que já foi lançado aí no dia 2 de abril, que é a sequência do livro A Guerra dos Furacões, que o segundo volume é O Despertar das Monções. Eu estou muito curiosa para ler essa série, eu quero muito ler esse livro, porque eu estou apaixonada pelas capas, a capa é maravilhosa. E a sinopse do segundo volume é o seguinte: Tasla e Alaric lutam em lados opostos na Guerra dos Furacões, um conflito devastador que arrasou o continente. A poderosa Tessela de luz contra o implacável forjador de sombra. Luz contra sombra. Resistência contra dominação. Após o fim do conflito, no entanto, uma aliança política entre as suas respectivas nações os obriga a encarar uma situação inconcebível. Eles estão casados e juntos terão que impedir a escuridão sem luar. Um fenômeno capaz de aniquilar tudo o que existe. Então, assim, já estou prevendo aí inimigos que acabam se casando e terão que se aliar para um bem maior. Então, assim, quero ler, estou apaixonada pela capa desses livros. Eu não sei se é uma duologia ou realmente é uma série, ou se vai ter um livro de 3 a 4 livros, eu ainda não sei, eu acredito que sim ou não. Eu espero muito que seja uma duologia, porque duologia para mim já é um ponto assim positivo, mas querendo ou não, se for uma série, vou querer ler do mesmo jeito, ou seja, entrando naquela esquema de pirâmide. Então, assim, o livro já foi lançado, a sua sequência, quem leu o primeiro livro estava aí ansioso para a sequência, o livro já está disponível para a sua compra, então fica aí com essa novidade. E já um outro livro que também foi lançado no dia 2 de abril, na verdade foram 2 livros, que é basicamente uma sequência, faz parte de uma série, e também foi lançado no dia 2, então eu já vou falar o nome dos 2 livros aqui, e é óbvio que eu vou falar a sinopse de cada um deles. E aliás, é um livro sim, eu estava muito ansiosa, eu quero muito ler esse livro, mas é óbvio que eu vou esperar o precinho abaixar, né, para eu poder comprar os 2 livros. Vamos começar com o primeiro, que é Café, Amor e Especiarias, que a sua sinopse é a seguinte: quando a tia Jane se aposenta e lhe deixa de presente adorável café Pumpkin Spice em uma cidadezinha pitoresca no litoral, aquela parece a oportunidade perfeita de dar o início a uma nova vida.
Depois de 7 anos completamente consumida pelo trabalho, ela não tem amigo próximo, não tem namorado, acaba de largar seu emprego desgastante no mercado financeiro e precisa muito relaxar. Então se muda para a encantadora Dream Harbor, promete ser exatamente o recomeço que tanto queria. Esse basicamente é a sinopse desse primeiro livro, que por sinal é uma série, então a gente já vai para o segundo livro, que é Uma Livraria com Aroma de Canela, que é o volume 2, que faz parte dessa série, e a sua sinopse é a seguinte. Hazel Kellen, a gerente da livraria da pequena Dream Harbor, está prestes a completar 30 anos, mas não se sente muito animada com a perspectiva. Caseira e leitora voraz, ela sempre preferiu um bom livro e uma balada. Mas a ideia de chegar aos 30 sem ter feito nenhuma loucura parece entediante demais. Ou seja, eu praticamente. A Hazel sente que está na hora de dar uma chacoalhada em sua vida. Então, gente, eu tô assim, super feliz que esses livros vieram pro Brasil. Quero muito ler esses livros. E se eu não me engano, é uma série, e é uma série que vai contar história de personagem diferente, mas praticamente vai se passar no mesmo local, ou seja, nessa tal Dream Harbor. Então, assim, tô curiosa, vai ser aquele livro tipo um cozy, não é mystery, seria um, vai ser aquele cozy comfort, tipo um livro conforto, aquele que vai ser aquele livro aconchegante, que vai te aconchegar. Então, assim, tô curiosa, quero muito ler esses 2 livros. Estão na minha lista com toda certeza, porque eu estava esperando para esse lançamento, então eu tô esperando o preço, né, abaixar para eu comprar, mas é isso, se vocês ficaram curiosos e encantados com a capa desses 2 livros, então assim, fique aí, né, a indicação e também já fique sabendo do seu lançamento já feito na Amazon. E vamos comprar seu lançamento que já foi lançado aí no dia 7 de abril, que é Encantada, é uma fantasia, tá? E a sua sinopse é a seguinte. Selena Boris sonha com o dia em que será aceita no Coven Memendro, academia de elite para jovens bruxas, mas antes precisa despertar seus poderes em uma jornada pela selva. Só que sua viagem à América do Sul toma um rumo sombrio quando uma força maligna tenta derrubar o seu avião. Para sobreviver, Selena libera uma magia devastadora e paga um preço alto. Cada feitiço apaga parte de sua memória. Então, assim, tô curiosa, tô ansiosa para esse livro. Parece ser uma fantasia bem envolvente. E eu acredito que talvez seja alguma releitura de conto de fada, talvez? Pode ser, não sei. Porque pela capa me parece talvez uma releitura de conto de fada, mas enfim, pode ser que eu esteja enganada. Mas o livro ele já foi lançado, ele já tá disponível aí para sua compra. Então, assim, tô ansiosa, tá na minha listinha com toda certeza, né, gente? Eu acho que a maioria dos livros de lançamento estão aí na minha listinha, mas é sobre isso. E já o próximo lançamento é basicamente uma continuação de uma série, que é o volume 4 da série do Rei do Pecado, que o 4º volume é Rei da Preguiça, e a sua sinopse é a seguinte. Ela é viciada em trabalhar e está sempre nervosa, mas ele adoraria ensiná-la a relaxar. Herdeiro de uma das maiores fortunas do mundo, Xavier Castilho tem tudo ao seu alcance. Sem interesse em assumir o império da família, passa os dias em férias eternas, rodeado de amigos, música, bebida e mulheres que o adoram, exceto por uma, Sloane, uma assessora de imprensa. Ou seja, nós vamos ter aí uma bela intriga, mas também aquele romance, talvez picante, acredito eu. Eu não li essa série, eu quero muito ler, mas eu acho que todos os livros devem ser de algum casal, deve ser de um casal diferente, acredito eu. Eu não sei se tem mais livros ou é até o 4º, não sei, não saberemos. É um livro que já foi lançado, então assim, se vocês leram a série, já leu aí até o 3º volume, estava aguardando o 4º volume, pois já fique sabendo que ele já foi lançado. Então, é isso aí. E já o próximo lançamento, que vai ser lançado agora no dia 30 de abril, que é Um Verão Offline. Esse livro é da mesma autora de A Barraca do Beijo. Eu não li o livro A Barraca do Beijo, mas eu assisti os filmes e eu adorei bastante. E a sinopse desse seu novo livro, que é Luna, Roy e George estão enfrentando desafios em suas vidas. Luna se sente sozinha após o término do seu relacionamento e questiona a lealdade de seus amigos, dos seus antigos amigos. Roy, apaixonada por arte
estuda direito para agradar a sua família, enquanto George, embora bem-sucedida academicamente, sente-se exausta e questiona-se se está no caminho certo. Ou seja, nós vamos ter 3 personagens nesse livro, na qual cada um está passando por várias situações na sua vida e começam ali a se questionar. Então, assim, provavelmente vai ser um livro que eu vou querer ler, porque eu gosto desses tipos de livros onde os personagens ficam passando por alguma situação e começam a se questionar sobre aquilo, se é o caminho certo, se está fazendo certo, ou se não está, ou o que precisa mudar. Eu gosto desses tipos de livro, então tá na minha listinha com toda certeza. O livro, ele está ainda em pré-venda, então caso vocês queiram adquirir o livro em pré-venda, é só vocês irem na Amazon. E é claro, se vocês não quiserem esperar, né, sair já o lançamento, então ele será lançado no dia 30 de abril. Então, fiquem aí atentos aí. E já um outro lançamento que vai ser lançado agora, no dia 15 de abril, que é A Família que Escolhemos. A sua sinopse é a seguinte. Em uma estação de esqui, durante a maior nevasca do século, Levi e Jane, 2 desconhecidos presos em uma gondola de teleférico, se preparam para o pior depois de assistir a ventos fortes derrubarem a cabine ao lado. Minutos antes de a bateria do seu celular acabar, Levi decide ligar para a família, mas incapaz de se despedir, conta à mãe a maior mentira da sua vida, que está feliz e apaixonado por Jane. Ou seja, uma boa maneira de entrar ali em um fake date, né? Eu acho que provavelmente deve ser isso que vai acontecer nesse livro aqui. Então, assim, eu estou curiosa, eu amei a capa bem, assim, aconchegantezinho. E uma coisa que envolve que eu amo muito é neve. Eu amo neve, então, assim, quero muito ler esse livro. E acho que esse livro vai ser bem aquela vibe ali de inverno, sabe? Pra quando você quiser ler no mês de dezembro. Então, assim, já tá na minha listinha. O livro vai ser lançado aí no dia 15 de abril. Ele ainda está em pré-venda, então se vocês quiserem adquirir na pré-venda, é só você ir na Amazon. Então, é isso. E o próximo lançamento, que é Vai Dar Bom, que também vai ser lançado aí no dia 15 de abril. E a sua sinopse é a seguinte. Toda Mitria conhece a história de como Beatriz e Elowen, as melhores amigas, Magas e Clary, o famoso ladino, foram liderados pelo valente Gawel, o Grande, para derrotar as sombras. É uma fábula amada por todos, bem, menos pelos protagonistas que não se falam desde aquela época. Mas o convite para o casamento real é algo que não se pode recusar. E depois de uma década, eles se reencontram com uma bagagem que vai além de roupas de gala. Clary e Beatriz tiveram anos para alimentar ressentimentos. Elowen passou todo esse período vivendo como uma eremita, só para ser capturada por Vandra, uma ardilosa pedra em seu sapato. E Cowell, bem, ele é o cerne de todos os problemas. Acredito que isso aqui vai virar o maior caos nessa casamento real, até porque nós temos personagens com intrigas, não gostando um do outro, então alguma coisa aconteceu entre eles que a gente só vai saber se a gente ler. Então, sim, é um livro que está na minha listinha, quero ler, claro, né? Eu acho que a maioria dos livros, assim, eu quero ler, mas provavelmente me falta tempo, né? Mas é sobre isso. O livro, ele ainda está em pré-venda, então se vocês querem adquirirem na pré-venda, é só ir na Amazon. E é claro, se querem esperar quando lançarem, ele vai ser lançado no dia 15 de abril. E já um outro livro que está aí em pré-venda, que vai ser lançado no dia 21 de abril, que é Inimigo Imortal. Se eu não me engano, eu acho que eu já vi a Mica falando desse livro no Tico Teco, mas com a edição da Espanha. Eu não sei se é o mesmo livro, ou talvez eu esteja confundindo, não sei, mas eu vou dar uma pesquisada depois, mas eu acho que é o mesmo livro. Eu acho, tá, gente? Mas vamos com a sinopse do livro aqui, que é: Kinda Adene é uma órfã que cresceu longe da sociedade arcana que nasceu, na qual linhagens humanas adquirem poder ao se tornarem parceiras de vampiros. Mas quando a irmã de Kinda, June, desaparece, a garota se convence de que o responsável foi um vampiro, justamente aquele que está vinculado à sua própria família, o cruel, o mais sedutor Susan York Saga. Gente, o que está acontecendo com essas autoras que colocam nomes impronunciáveis? Gente, eu sou muito ruim com as pronúncias dos personagens, mas enfim, né? Fazer o quê? Como eu falei, eu acredito que a Mica falou desse livro no Tico Teco, uma edição espanhola, da Espanha, mas assim, eu ainda vou confirmar se realmente é o mesmo livro. Mas
O livro ele vai ser lançado agora, no dia 21 de abril, ele está em pré-venda, então se vocês ficaram curiosos com esse livro, com essa sinopse, e a capa parece bem intrigante, então assim, é só ir na Amazon e adquirir o livro na pré-venda, né? Ou, claro, ou esperar o livro ser lançado e assim vocês poderem comprar, mas é isso, gente. E o próximo lançamento que já foi lançado aí no dia 7 de abril, que é Como as Outras Garotas, e a sinopse é a seguinte: deveriam ter sido dias perfeitos. 6 mulheres viajam rumo à ensolarada Grécia para despedir de solteira de Lex. Desde a vida entarrecedora para o mar até a charmosa Taverna. A viagem parecia boa demais para ser verdade. Mas as correntes marinhas não são as únicas coisas traiçoeiras que se revelam sob os mergulhos ao pôr do sol e os coquetéis à meia-noite. Cada uma das mulheres esconde um segredo. E uma delas está determinada a não permitir que o casamento de Lex aconteça. E alguém pode não sair com vida desse paraíso. Ou seja, aqui nós vamos ter um suspense, nós vamos ter um mistério, um thriller. Então, assim, tem suspense, tem mistério, tem thriller. Já é tudo pra mim, eu já quero ler. Essa autora, que se chama Lucy Clark, eu nunca vi livros dela publicados aqui no Brasil. Ou se foram publicados, eu não vi, mas fiquei bastante curiosa. Quero ler esse livro com toda certeza. Tá na minha listinha de leitura. E esse livro, ele já foi lançado, então assim, você já pode adquirir ele. Então assim, ficaram curiosos, interessados? Já sabe, né, gente? É só ir na Amazon. E já o próximo livro, que já foi lançado aí no dia 10 de abril, que é A Chave para uma Vida Sem Limites. E a sua sinopse é a seguinte: nesse livro transformador, a psicóloga e treinadora comportamental Rosana de Cleva compartilha toda a sua sabedoria adquirida como terapeuta, além da experiência pessoal de superação de vida. Aí apresenta um método poderoso e prático que o ajudará a identificar as raízes dos seus bloqueios emocionais, desconstruir crenças limitantes e acessar a sua essência mais autêntica. A mudança começa ao se decidir que você merece ser livre para ser quem realmente é. E esse livro é o primeiro passo dessa jornada. Assim, gente, eu adorei a sinopse. A capa é muito interessante. Eu não sou o tipo de pessoa que lê esse tipo de livro, mas fiquei bastante curiosa e acredito que esse livro se encaixe muito naquele tipo de livro de autoajuda, acredito eu, tá? Ele já está disponível para compra na Amazon, então se vocês ficarem interessados, é só vocês irem lá e procurar. E já o próximo lançamento, que é Keeping 13, Amar é a Parte Fática, é o segundo volume, e vai ser lançado agora no dia 29 de abril. E a sua sinopse é a seguinte: Johnny Kavanagh tem levado uma vida diferente desde que uma lesão o deixou de fora do jogo. Ele nunca tinha imaginado a vida sem sua amada camisa 13. Ai, Taylor Swift. Agora que foi obrigado a sair de licença, está perdido. Mas também jamais imaginou que pudesse dividir esse momento com alguém, ou melhor, uma garota. Shannon Lindsay sempre foi boa em guardar segredo. Ela percebeu que homens ruins não existem só nos livros, pelo contrário, são bem reais. Após uma viagem traumatizante para Dublin, ela está fazendo de tudo para proteger os seus irmãos mais novos. No processo, Shannon acaba retomando antigos hábitos e se escondendo na tentativa de agarrar o pouco de futuro que lhe resta. Então, assim, já temos previsto ali talvez esse romancezinho, clichêzinho. E esse é um livro que eu já vi muita gente falando dele. É uma série, muita gente falando, amando, se apaixonando. E eu acho que deve ser uma série que vai contar de casais diferentes também. Fiquei curiosa, claro. Tá vindo pela editora Bloom, né? Uma nova editora aí. Tô bem curiosa por esse livro. Talvez eu acabe comprando, não em físico, talvez em e-book, para ler. Talvez, caso eu gostar, talvez eu compre em físico. Enfim. Mas o livro ele está em pré-venda aí para o dia 29 de abril. Então, se vocês ficaram curiosos e querem ler, se você ler o primeiro e quer o segundo, então está aí a sua oportunidade de você adquirir o segundo volume. E já com o último livrinho dessa listinha de lançamento de abril, provavelmente nesse meio tempo que eu estou gravando, pode ter anunciado muito mais outros lançamentos que eu não vi. Acontece, muitas vezes acontece não entrando no vídeo, mas tudo bem. Que é o terceiro volume daquela série da Repumil de Quebrando Gelo, sabe, gente? Veio o seu terceiro volume, publicado pela editora Roco, que é Sonhando Acordado, que está em pré-venda para o dia 30 de abril. E a sua sinopse é a seguinte:
Harry Turner já sabia que conciliar as responsabilidades como capitão do time de hóquei, que ele nem queria para começo de conversa, e a faculdade não seria fácil. Isso foi antes de puxar uma das matérias mais difíceis do curso, com um professor de casca grossa e impossível de agradar. E é aí que entra em cena a Hayley Chacon, uma estudante do terceiro ano de letras, com quem Harry faz amizade ao se intrometer sem querer no clube de leitura dela. Ai, meu Deus. Já amei. Tendo aqui um clube de leitura, já é tudo pra mim. Então, assim, quero muito ler o terceiro livro. Não li o segundo, tá, gente? Ainda não li, mas eu estou muito curiosa. Quero muito ler o segundo volume. Eu li o primeiro e vocês já sabem a minha opinião sobre a questão do primeiro livro. Mas os únicos que se salvam aí são os secundários. Então, eu vou ler o segundo e o terceiro justamente pelos personagens secundários, que são os que eu mais me apeguei. Então, assim, o terceiro volume já está aí, né, em pré-venda, vai ser lançado no dia 30 de abril. Estou curiosa, amei a capa, achei a capa super fofinha, porque eu gosto desse tipo de capa, toda bem, né, fofinha, tipo, bem, como se diz, desenhada, eu acho que é que chama, enfim. Mas é isso, gente. Esses foram os lançamentos do mês de abril. É óbvio que provavelmente deve ter mais outros lançamentos anunciados no mês de abril que eu acabei não colocando aqui nesse vídeo, ou pode ser que tenham anunciado depois dessa gravação, mas é sobre isso, acontece. Mas assim, gente, é uma coisa que eu nunca falo nos vídeos, eu vou falar aqui. Eu tenho um grupo no Telegram onde eu estou sempre, de vez em quando, colocando, né, os lançamentos, as pré-vendas. Então, vou deixar o link aqui na descrição. Entram lá no grupo, me ajude, me apoie, porque vai ser muito bom para mim, tanto para minha criação de conteúdo. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, né, de me acompanhar nas redes sociais, que eu estou sempre por lá. E gente, não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.